Oi, Estevão, bom dia para você também, ótimo começo de semana para quem está com a gente. Olha, o ministro Alexandre de Moraes, na própria decisão que determinou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, pediu que o presidente da primeira turma do Supremo, o ministro Flávio Dino, submetesse a decisão monocrática dele a uma votação entre os outros integrantes da primeira turma. E aí o presidente da primeira turma, Flávio Dino, marcou então essa audiência virtual para hoje, segunda-feira, entre 8 da manhã e 8 da noite. É aquele sistema que a gente explica sempre, né? Os ministros não debatem presencialmente a questão, eles vão inserir os votos deles no sistema eletrônico do Supremo Tribunal Federal, vão subir ali, fazer o upload, né, dos documentos com a opinião deles a respeito dessa questão. E eles podem votar, então, dentro desse período que se abre às 8 da manhã até às 8 da noite. Eles vão decidir se mantém, então, a prisão preventiva que foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes na madrugada de sábado, né, e cumprida pela Polícia Federal no início da manhã de sábado. Lembrando que Moraes atendeu a um pedido da Polícia Federal e também teve um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República para a conversão da prisão domiciliar que ele cumpria aqui nesse condomínio particular em Brasília, de onde falamos agora, transformando essa prisão em prisão preventiva e determinando que ela fosse realizada na Superintendência da Polícia Federal aqui do Distrito Federal. Na decisão, Moraes elenca alguns motivos para isso, né? Ele afirma que houve uma tentativa de violação da tornozeleira eletrônica por parte do ex-presidente, fala também daquela vigília que um dos filhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, havia convocado para sábado à noite aqui nas imediações do condomínio, afirmando que poderia causar um tumulto, né, uma desordem pública que poderia favorecer uma possível tentativa de fuga. Na decisão, Moraes também cita a proximidade do setor de embaixadas aqui de Brasília com a residência do ex-presidente, relembra que foi encontrado, né, durante as investigações um documento, um rascunho de pedido de asilo político à Argentina e por todas essas razões determinam, então, que a prisão passasse a ser realizada, né, de forma preventiva numa unidade da Polícia Federal. A gente lembra que aqui no condomínio, o ex-presidente ele tinha uma vigilância 24 horas, feita por policiais penais aqui do Distrito Federal, que ficavam ali no entorno da casa, tinham acesso até inclusive ao quintal da casa, da residência em que vive Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Bom, após essa decisão, então, essa votação que a gente acompanha hoje ao longo do dia da primeira turma, a gente vai saber se a prisão preventiva será mantida ou não. Ontem, domingo, Jair Bolsonaro passou por uma audiência de custódia, um procedimento de praxe, né, nesse tipo de caso, quando alguém é preso, e na audiência de custódia, a Justiça decidiu que ele permaneça em prisão domiciliar. Estevão. Tá certo, Pedro. Só que depois da prisão, a defesa de Bolsonaro voltou a pedir a prisão domiciliar para o ex-presidente. Mas trago ainda aqui um tempero nessa conversa que o nosso analista Pedro Venceslau disse que a tentativa de violar a tornozeleira pode acabar também prejudicando politicamente que isso aconteça. Como que está essa situação agora? A gente está com um probleminha. Estevão, eu tive um pouquinho de dificuldade de te ouvir, mas sim, a defesa aproveitou a justificativa que teve que apresentar para o ministro Alexandre de Moraes com relação a essa tentativa de violação da tornozeleira eletrônica. Moraes pediu que a defesa explicasse esse episódio, deu um prazo até esse domingo, entre sábado e domingo, para que a defesa fizesse isso. E nesse mesmo documento, então, em que explica o que teria ocorrido, a defesa volta a pedir que a prisão preventiva seja convertida em domiciliar por questões humanitárias. Os advogados alegam que o episódio em que o ex-presidente teria tentado violar a tornozeleira eletrônica que a gente viu naquele vídeo, né, que a polícia fez e entregou ao Supremo usando um ferro de solda, que aquele episódio demonstra uma confusão mental provocada pelo uso de medicamentos durante o feriado. A defesa anexa documentos da equipe médica, inclusive a equipe médica afirma que uma medicação foi introduzida por uma médica que não faz parte da equipe, que fica baseada em São Paulo. A médica passou essa medicação sem o consentimento da equipe de São Paulo para
para tentar otimizar o tratamento, mas essa medicação teria causado confusão mental. E por causa disso, e relembrando todo o quadro de saúde do ex-presidente, a facada sofrida no passado, as cirurgias pelas quais ele foi submetido e também um quadro recente de pneumonia por broncoaspiração e também os refluxos e soluços que o ex-presidente apresenta, alegando que na unidade da Polícia Federal ele não teria o atendimento médico necessário. Então, nesse mesmo documento, a defesa alega que a tentativa de rompimento da tornozeleira foi causada pelo quadro de saúde dele e, por isso, pede, então, que ele volte a cumprir prisão domiciliar. A equipe médica do ex-presidente, Estevão, divulgou um boletim médico depois que fez uma visita ao ex-presidente na Superintendência da Polícia Federal. A gente até separou aí os principais pontos desse documento. No boletim médico, a equipe afirma que ele é portador de múltiplas comorbidades, faz uso de diversos medicamentos por causa das internações e cirurgias prévias, né? Afirma que ele apresentou recentemente, então, esse quadro de broncoaspiração e evolui com soluços refratários. E no caso da última noite, a equipe fala que ele passou num quadro estável do ponto de vista clínico, sem intercorrências, e dizem que na noite de sexta-feira ele tinha relatado quadro de confusão mental e alucinações, possivelmente induzidos então por essa medicação que havia sido introduzida por esta outra médica. Lembrando que, de acordo com o próprio relato do ex-presidente naquele vídeo divulgado pelo Supremo Tribunal Federal, ele fala que começou a tentar usar o ferro de solda na tornozeleira na tarde de sexta-feira e o alerta teria soado, né, para o monitoramento da Secretaria de Administração Penitenciária aqui do Distrito Federal por volta de meia-noite. Estevão.